Inspiração para esse vídeo. Os homens nesses tempos são fracos. Os homens nesse tempo, para Deus, aos olhos de Deus, são homens fracos. Homens sem identidade, sem personalidade, sem força. Homens dominados por mulheres. Homens sem força. Homens que andam no seu próprio interesse. Homens que cultivem tudo pelo seu bem-estar. São homens fracos. Não digo isso por inspiração. Porque também eu era, tal como vós, enquanto eu não andava no caminho de Deus. Porque a verdade só é revelada quando nós andamos com Deus. Se o mundo nos cega aos olhos do homem, se o mundo nega os olhos do homem e que faz tudo para oprimir o homem e para fechar seu entendimento, o homem não precisa de mãe. O homem não precisa de nada do mundo. O homem precisa de Deus. O homem precisa de Deus. O tempo que o homem anda em função de pessoas, o tempo que o homem anda no seu interesse e na sua fraqueza, é fraqueza. São homens fracos. Nós temos que ser homens com mais carácter, homens com autoridade sobre o mal. É essa a fraqueza que é posta. É essa a fraqueza, não é a fraqueza do mundo. Não é a fraqueza de mão, é a fraqueza de espírito. Não é a fraqueza das mãos que o homem tem força para trabalhar toda a sua vida. Foi Deus que lhe deu a força. O homem tem que trabalhar para sustentar a sua casa. É a força de espírito. A força de carácter. A força para não ser manipulado. A força para não ser controlado. O ser mais fraco controla o ser mais forte. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Senão é o caos. Não pode acontecer. É isso que Deus quer? Não. Nós temos que ter carácter. Nós temos que saber da verdade. E não andar em ilusão e fechar os olhos à verdade. Porque aí é como uma corrente. Ninguém se escapará. Quem vai se escapar? A corrente. Ninguém pode, porque ninguém faz força contra a corrente. Se o homem aceita que o seu próprio inimigo durma na sua cama, não pode. Desculpa estar-me a rir, mas não pode. Essa é a verdade. Está na hora. Revolta-te contra tudo. Tu sabes, tu sentes no teu coração, Deus tem-te chamado. Deus tem-te dito, estão-te a enganar. Mas tu não queres perder aquilo que trabalhaste tanto para... Tu não queres perder as coisas, tu não queres perder a tua família, tu não queres coisas. Não pode, tu estás a viver a mentira e Deus não quer isso. Não há amor. Não há justiça. Só há interesse. Não pode. O homem está fraco. Porque o inimigo dorme ao seu lado. Atenção que o inimigo não é a mulher. O inimigo é o inimigo.
O inimigo não é carnal, o inimigo é espiritual. Estou a falar de força espiritual. De força de dizer que não. Ou que não está bem. A força de dizer Deus. Não há força. Um homem, quando não tem Deus no coração, está fraco. Está a agir como o monte. Está a agir com invejas, com fraqueza, com ganância. Quem é que faz isso? Deus vê os homens de hoje em dia como crianças, sem ter rumo. As crianças se apercebem do mal primeiro que os homens de hoje em dia. As crianças choram quando veem o inimigo, mas o homem ri-se e se assenta, mas não tardará a sua queda. Porque vive uma mentira, vive uma ilusão. E o inimigo, o resultado final, destruição, roubar, matar, mentir. Não tem como. A sua missão na tua vida dele é só essa. Tantas qualidades que tu tens, podes perder tudo. Só o simples facto de não teres sido o homem que Deus te agrada. O homem com carácter. O homem que sabe dizer que não. O homem que ensina o bem. Por isso os homens de hoje em dia estão fracos. Deus vê homens como mulheres e mulheres querem ser homens. Que tempos são esses? O homem tem que se converter a Deus para sentir no seu lugar de natureza, para sentir a força do Altíssimo sobre as suas veias. Nós somos homens para sentir a força da natureza nas suas mãos, na sua mentalidade e no seu coração. Até as mulheres se convertem. Porque a força vem do Altíssimo, da natureza. A força não vem do dinheiro, nem das casas, nem tudo o que tu possas adquirir. A força vem do Altíssimo. Homens fracos só servem para juntar e para recolher. Não servem para espalhar. Eu, se fosse Deus, estaria muito triste com os homens. E eu sei que o Senhor está.